capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Verso de número 1 e verso de número 2. Quem for achando, se coloque sobre os pés e diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Lá no céu. Jonas está na sua Bíblia, viu, irmãos? Não saiu da sua Bíblia. Volta um pouquinho, Mateus, Malaquias, Abacuque, Naum, Miqueias, aí vai vir Jonas. Se você voltar de Mateus em diante, fica mais fácil. Glórias a Deus. Quem achou? Todos acharam? Eu vou esperar você achar. Isso. Se você for para o ladinho da sua Bíblia aqui, ó, se você for para o ladinho da sua Bíblia em Obadias 1, 18, você achou? Você achou Obadias 1, 18? Eu tenho uma mensagem guardada a respeito desse tema, que eu vou trazer ela para vocês. Há 3 tipos de crente: o fogo, o chama e o palha. Eu tenho essa mensagem guardada, nem sabia. Agora que eu lembrei. Quem és tu, né? Jacó que era como fogo, José que era como chama, ou Esaú que era como palha? Está aqui, ó, em Obadias. É um livro que quase ninguém prega, mas eu vou trazer para vocês. Jonas capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Agora vai para o capítulo de número 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu... Se assente, aplaudindo a Jesus, aplaudindo a sua maravilhosa palavra. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai falar pela segunda vez. Diga para ele: agradeça isso, que ele fala pela segunda vez. Todos nós conhecemos a história de Jonas, de cor e salteado. Todas as vezes que lemos o livro de Jonas, ou ouvimos uma mensagem de Jonas, já sabemos que é uma mensagem de exortação. Por quê? Porque o começo do livro de Jonas vai falar sobre a vocação, sobre o chamado, sobre a comissão, aquilo que Deus comissionou Jonas a fazer. Quando Deus vai falar com Jonas, ele já era profeta. Diga, ele já era profeta. E quando Deus falou com Jonas pela primeira vez, Deus deixou bem claro o que ele queria. Sim ou não? Sim. Ele deixou bem claro. Deus deu a mensagem, Deus deu o endereço e Deus deu o povo. Jonas não precisava fazer mais nada, só obedecer. Porque Deus deu a mensagem, Deus deu o endereço e também deu o... Então a função dele, Ana, era só ir, era só obedecer. Só que quando ele recebe essa mensagem, pastor Alex, ele vai entrar em conflito. Ele vai entrar em conflito. Por que ele vai entrar em conflito? Porque ele não vai gostar da escolha de Deus. Ele não vai gostar do pedido que Deus fez a ele. Por quê? Porque Nínive era conhecida como uma cidade violenta, uma cidade perversa, de homens maus, que não tinha dó de ninguém. A mensagem, o endereço e o povo não é o dos mais quisto por Jonas.
Jonas vai entrar em conflito contra a escolha de Deus, a mensagem de Deus. E Deus falou bem claro. Só que Deus falou tão claro que alguém deixou de ouvir, porque Deus vai ter que repetir a mesma mensagem pela segunda vez. Olha para o seu irmão e diga: você já sabe o que Deus pediu para você. Agora não espere Ele pedir pela segunda vez. Porque quando Ele está pedindo pela primeira vez, Ele está te isentando de alguns perigos. Quando Ele te pede pela primeira vez, Ele está te guardando de alguns acidentes. Mas se você deixar Ele falar pela segunda vez, Ele não vai isentar os perigos. Ele não vai te guardar dos acidentes. Então olhe para cima e diga: então obedeça. Porque Ele já pediu. Não deixe Ele repetir. Se lembra da nossa mãe? Se eu voltar aí, eu vou voltar, vou te bater, vou esfregar sua cara. Não era assim? Não deixa eu ir aí. Quem lembra disso? É a mesma coisa de Deus. Não deixa eu descer aí. Eu já te falei o que é para ser feito. Diga para o seu irmão: é só obedecer à vontade dEle. A cidade de Nínive era uma cidade grande, era uma cidade longe da onde Jonas estava. Era um povo difícil, era um povo perverso, era um povo violento, um povo incrédulo e um povo que não ouvia, que tinha um coração duro. Você conhece alguém assim? Só que o verso de número 3 vai dizer que ele escuta tudo que Deus fala. Ele escuta a mensagem, ele ouve o local e o povo que é para ir. E no verso de número 3, Jonas se levantou para obedecer. Jonas se levantou para quê? Para fugir diante da face do Senhor. Quem é o louco que se atreve a fugir da face de Deus? Porque o salmista vai dizer: se eu for até o céu, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, às profundezas da terra, tu também lá estás. Então para onde eu irei, ou para onde eu fugirei, se os teus olhos, Senhor, me cercam e me contemplam em todos os... Ousado homem que acha que consegue fugir da presença de Deus. Te apresento Jonas. Ele se levantou para fugir. Em vez dele se levantar para obedecer, ele se levantou para... Ele se levanta, vai para Jope, paga uma passagem para ir até Tarsis. Porque se você obedecer ou for aonde Deus te mandou, é Ele que paga a passagem, é Ele que banca tudo, é Ele que patrocina, é Ele que assina. Mas se você for na contramão de Deus, se você desobedecer uma ordem de Deus, quem vai pagar a passagem é você. Porque Deus não vai sustentar e Deus não vai patrocinar desobedientes. Deus não patrocina e nem sustenta ministério de quem desobedece. Se ele obedecesse a Deus, Deus pagaria a passagem. Deus patrocinaria a estadia dele em Nínive. Deus bancaria tudo. Só que a gente prefere perder as bênçãos de Deus para fazer a nossa própria vontade. Tem alguém aqui? Olha o verso de número 5. Verso de número 5, isso. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançava no mar as suas fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia a um profundo. Além de ir na contramão de Deus,
ele entra no navio, desce no porão, está na contramão, está na desobediência e ainda tem sono. E não é qualquer sono não, o camarada vai ter um sono profundo, ele vai roncar. É alguém que está tranquilo, está desobedecendo, mas está tranquilo. Está desobedecendo, mas está sossegado. Está desobedecendo, mas está dormindo. A tua tranquilidade acaba hoje, porque Deus vai mandar alguém te acordar, Jonas. Está desobedecendo e está tranquilo, está desobedecendo e está sossegado, pois Deus vai acabar com essa tranquilidade hoje. Ele desce, na contramão de Deus ele desce e vai dormir. Aí Deus decide mandar um vento. Deus decide mandar? Porque há uma diferença quando você obedece e quando você desobedece. Tanto obedecer como desobedecer vai ter ventos na nossa vida. Diga para o seu irmão, obedecendo ou desobedecendo, você vai enfrentar ventos. Só que há uma grande diferença, irmã Sônia. Quando nós estamos na rota da obediência, é Ele quem nos manda entrar no barco, como Ele fez com os discípulos. Se lembra de Jesus? Entra no barco. Por quê? Porque nós vamos passar para o outro lado, nós vamos até Gadara, porque lá em Gadara tem um homem que nós precisamos libertar. Tem alguém que está aflito, tem alguém que está possesso de demônios, e eu vou até lá para libertar. Quando eles entram no barco, vai levantar contra eles um grande vento, ao ponto de Jesus repreender. Por que Jesus repreende aquele vento? Porque aquele vento é enviado do maligno. Por quê? Porque o mal sabia, Satanás sabia, que impedindo Jesus de chegar, aquele homem não seria liberto. Mas Jesus está no barco, o vento é contrário, o vento se levanta, mas Jesus também se levanta e diz: aquieta-te, vento, porque eu estou no controle de toda a situação. Quando você obedece, Ele dá ordem ao vento: aquieta-te. E quando você desobedece, Ele conversa com o vento dizendo: sopra mais forte, vai. Já que ele está achando que é o bambambam, já que ele segura as pontas, já que ele é o dono do seu próprio nariz, vamos ver se ele pode com o vento que eu vou mandar. Sopra, sopra, vento, sopra, sopra, arranca tudo do lugar. Para ele entender que é eu que estou no comando de todas as... Como Jonas estava desobedecendo na contramão, Jesus ordena o vento: sopra. E o vento soprando, o texto vai dizer que o navio sofria danos. O navio estava quase para se quebrar. O vento estava soprando. O navio começou a dispensar as suas cargas, começou a jogar fora as suas fazendas, porque quando nós estamos na contramão de Deus, não só nós perdemos, mas a nossa família, a nossa igreja, quem anda do nosso lado também perde, irmãos. Fazenda fala de riqueza, tem gente perdendo, mas prefere perder do que dar o braço a torcer, que está na direção errada. Olha para esse irmão e diga: Jesus está dizendo para você hoje, pega o próximo retorno. Retornar nunca é tarde, tarde é continuar nesse caminho que não vai te levar a lugar nenhum. Sabe por que o navio sofreu dano? Sabe por que o navio estava a ponto a se quebrar? Porque hospedou Jonas. E todas as vezes, vai um conselho, todas as vezes que você decide hospedar alguém que está fugindo de Deus, todas as vezes que você tenta ajudar quem está desobedecendo a Deus, mas é tão bonzinho, mas está desobedecendo, é tão gente boa, mas está desobedecendo. Toda vez que você hospedar um Jonas no teu navio, você vai sofrer sérios prejuízos. Você vai sofrer sérios danos. Diga para o seu irmão: está em tempo ainda de colocar esse Jonas para fora. E você é bem grandinho e maduro para entender que esse Jonas não é o teu marido, tá?
e nem o teu filho. É alguém que você decidiu abrigar pela amizade colorida que você tem. É alguém que você decidiu abrigar porque você não sabe dizer não. E dizer não às vezes nos complica. Dizer não nos prende a lugares que Deus não quer que a gente habita. Você sabia que tem gente presa a lugares porque não sabe dizer não? Tem gente presa a pessoas porque não sabe dizer não. E em vez de você ir para o lugar que Deus quer, você vai permanecer no lugar que Deus não preparou para a tua vida. Olha para esse irmão e diga: libera esse Jonas. Hoje. O navio está sofrendo dano porque alguém decidiu hospedar quem está na contramão de Deus. Verso número 6. O comandante vai descer até o porão, porque alguém disse: ó, o navio está pronto a se quebrar, nós já perdemos tudo, só que tem um crente. E em vez dele estar aqui orando com a gente, ele está dormindo lá no porão. Aí o comandante vai descer, diga: o comandante vai descer. Eu imagino, não está na Bíblia, eu imagino, minha mente, o comandante descendo com fúria, irmãos. Porque ele é dono do navio. O navio dele está se quebrando. O que ele presa, o que demorou para ter, está indo embora. E quem é o culpado? Quem está dormindo. Eu imagino, Gustavo, a fúria desse comandante descendo. Igual a FBI quando vai acordar alguém. Você já assistiu? Quando a polícia vai invadir a casa de alguém, é sempre ao amanhecer do dia. E já chega dando o quê? O murro, o soco na porta, dizendo: ei, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Perdeu. Eu imagino como não dizer: perdeu. E ele vai dizer: levanta daí, seu dormente. Não é possível que a tempestade que nós estamos passando não fez você acordar. Ô irmão, tem crente que você vai pregar, você vai cansar e ele ainda vai estar dormindo. Mas olha para ele e diga: Deus te trouxe aqui para despertar. Há um despertamento de Deus chegando. Diga para ele: o comandante está descendo, hein? O comandante decidiu descer. Agora vai apertar para mim. Quando a gente está no sono profundo e alguém nos acorda, irmão. Você acorda como? Cara feia. Acende a luz na sua cara. Acorda, levanta. Você está naquele sono profundo, quase anestesiado. E alguém chega gritando: levanta, acorda, dormente. Qual é a cara que você faz? É a mesma cara que você está aqui no culto. Pode fazer cara feia, mas haverá um despertamento sobre a tua vida. Pode mudar o semblante, mas o comandante desceu para te acordar. Ai, irmão, chacoalha esse crente que está do teu lado. Eu digo: ou você acorda, ou o vento vai soprar mais forte. Este ano é ano de Deus despertar ministérios que estão dormindo. Este ano é ano de Deus despertar situações que estão dormindo. Deus vai despertar este ministério que está adormecido. Ei, Deus vai te acordar aqui, Jonas, acorda. Tem uma Nínive te esperando. Você pode ver aqui no texto. O comandante chega no porão e ele vai dando uma geral em Jonas. Depois que ele grita: levanta-te, dormente, ele vai dizendo aí: se identifica, por favor. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Diga para o seu irmão: se identifica, por favor. Diga: o Espírito Santo está tomando uma geral aqui. Vai dar uma geral. Vai dar uma sacudida em alguém aqui. Está na contramão. Está fugindo de Deus. Fez questão de pagar a passagem para o lugar que Deus não quis. E ainda tem a cara de pau de quê? Verso número 9. De dizer que é crente. Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor. Ei.
Ele acha que o título vai salvar o que ele está. Os títulos não vai salvar o que você tem para passar, irmãos. Se você provocou, irmãos, não adianta chorar. Você provocou, agora você vai ter que aguentar. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele está dizendo: eu sou profeta, eu tenho uma missão, fui enviado, fui comissionado. Mas ele está fazendo a missão? Ele está indo para a direção certa? Então, irmãos, não adianta dizer quem você é, se nem você sabe para onde você está indo. Eu só posso dizer quem eu sou quando eu sei a direção que eu estou indo. Porque tem crente que está 20 anos na igreja e não tem certeza que vai para o céu. Está fazendo o quê, irmãos, na igreja? Está no porão dormindo. Diga, está no porão dormindo. Esse é capaz de ficar dormindo, Jesus arrebatar a igreja e um comandante descer e dizer assim: o que você faz aí dormindo? Sou profeta. Profeta? Ixi, o seu Deus veio. Agora não tem mais Nínive para você pregar. O tempo foi embora, o tempo foi embora. Ele vai dizer: sou profeta, tenho uma missão, fui enviado, fui comissionado. Olha o que o texto vai dizer. E disseram, no verso número 11, e disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Se estivesse com Jesus, se estivesse na direção certa, era só chamar Jesus. Se estivesse obedecendo, era só dizer: peraí, Jesus, o vento está forte, a tempestade está grande. Jesus ia se levantar e dizer: aquieta-te. Mas como ele está desobedecendo, ele sabe que agora não dá para pedir por dígios. Como que é? Dígios. Não dá. Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa-se cada vez mais. No verso de número 12, eles lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Está fugindo, está desobedecendo e ainda quer ajuda para se lançar. Não, gente. Eu tô doida para conhecer Jonas no céu, viu? E o texto vai dizer no verso número 13. Não, no verso número 12. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande. Ele sabia que viria a tempestade. Por que ele não poupou aquelas pessoas? Por que ele não poupou a vida daquelas pessoas, sendo que a desobediência era dele? Por isso que eu estou dizendo: se você decidir hospedar um Jonas na tua embarcação, você também vai sofrer danos. Entretanto, os homens remavam, esforçando para alcançar a terra, mas não podia, porque Deus não deixou. Diga, Deus não deixou. E quando Deus não quer, Ele trava tudo. Você sabia disso? E aí eles vão lançar. Eles vão tirar Jonas do barco. Diga para o seu irmão: tira o Jonas do seu barco ainda hoje. Verso de número 17. Quando eles jogam Jonas: deparou, pois, o Senhor, ou disse o Senhor, ordenou, pois, o Senhor a um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus agora não vai falar com o profeta, porque o profeta não ouviu Deus. Deus agora vai falar com quem? Com o peixe. E o que Deus vai falar com o peixe? Eu fico imaginando a grandeza do meu Deus, Bia, dizendo: ô peixe, vai ser lançado no mar um desobediente que está na contramão, fugindo da minha vontade. Aí o peixe: sim, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Engole ele. Simples assim. Agora eu fico imaginando: um peixe tem a sensibilidade de obedecer a Deus. Agora um profeta faz cara feia. Uma jumenta tem a sensibilidade de ouvir Deus. E às vezes, com respeito à palavra, nós se tornamos pior do que uma jumenta, porque não queremos obedecer a... O peixe fugiu? O peixe obedeceu? Diga para o seu irmão: vai perder para o peixe? Acredito não.
Capítulo de número 2, verso de número 2. Quando o peixe vai engolir Jonas, ele vai se sentir dentro do próprio inferno. Jonas achou que estava no inferno. Olha o que ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha? Jonas achou que estava no inferno. E quando ele está dentro do peixe, pastor Alex, ele vai ficar todo enrolado, vai ficar todo... Se está na Bíblia eu acredito, eu vou provar para vocês. Verso de número 5. As águas me cercaram até a alma. Ele está dentro do peixe, ele está dizendo: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha... Quer conhecer um crente que está na contramão de Deus? A vida dele é toda enrolada. Crente enrolado é crente que está fugindo da vontade de Deus. Crente enrolado que não consegue pagar os outros, só se enrola, nome sujo, não paga as pessoas. Ah, irmão, ele só vai se enrolando em confusão, em conversinha. Tudo que tem de rolo ele está dentro. Olha para o seu irmão, não hospede quem Deus mandou tirar para fora da embarcação. Só tem na leste. Crente que anda na contramão, quem anda na contramão de Deus tem a vida toda embaraçada, toda enrolada, irmãos. Diga para o seu irmão, foge disso. O que Jonas vai fazer dentro do peixe? Dormir não, dormir ele já dormiu no porão. Chega de dormir. Chega de dormir, por favor. O que Jonas vai fazer dentro do peixe? Ele vai o quê? Só que quando ele estava livre, ele não orou. Quando a situação era favorável, ele não orou. Agora esperou estar dentro de um peixe para orar. Irmãos, a gente espera piorar para orar. Não faz essa cara feia não, que você é assim. Você espera as coisas piorar para orar. Estava livre e não orou. Estava disponível e não orou. Agora porque está dentro do peixe vai orar? Não. Só que Deus é tão misericordioso que Ele escuta. E tem gente, mambinha, que só ora dentro do peixe. Você sabia disso? Tem gente que é engolida, passa o ano todo engolida com peixe, dentro do peixe. Jesus me tira desse peixe. Se eu tirar, você para de orar. Então é melhor você orar, você ficar aí dentro. Diga para o seu irmão, você não precisava estar passando por isso. Mas já que você escolheu os seus planos, agora viva as consequências. E diga para ele, só a oração pode aliviar. Porque a oração não te faz escapar das consequências. A oração alivia, mas não anula o que você tem que passar, irmãos. O próprio Jesus, lá no jardim do Getsemane, Ele orou e fez uma oração dizendo, se possível, passa de mim este cálice. Aí Deus está olhando, não dá mais. Vai ter que passar, porque há um propósito nesse sofrimento, há um propósito nessa situação. Mesmo sendo contra a vontade de Deus, mesmo você vivendo na contramão de Deus, até as consequências é propósito para te amadurecer. Olha para esse irmão, está aprendendo? Enquanto não aprende, não sai de dentro do peixe. Só que Deus é lindo, diga assim, Deus é lindo. Porque mesmo a gente desobedecendo, indo na contramão, Ele nos dá a segunda oportunidade. Olha o verso de número 10, depois que Jonas ora. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na... Diga para o seu irmão, não se preocupe. Deus vai falar com o peixe novamente. Você está vendo que a nossa desobediência faz a gente perder os privilégios? Porque, antes Deus falava com o profeta, agora Deus está falando com o peixe. Mas quem tinha o privilégio de ouvir Deus? Era o profeta.
Você está vendo que as nossas escolhas fazem a gente perder privilégios? Aí Deus vai dizer assim para o peixe: ó, vomita Jonas na terra. Mas não é ó, tem gente que pensa que o peixe vomitou em Nínive. Não, Deus não vai facilitar para quem desobedece. Não foi em Nínive que... Se você estudar Nínive, nem tinha mar ao redor de Nínive. Não tinha nem águas ao redor de Nínive. Só tinha tranqueiras, tanques de água. Olha onde Jonas ia, só tinha tranqueira. Tranqueira. Olha para o seu irmão e diga: tu era uma tranqueira. Mas o sangue de Jesus te lavou, te deu um banho. Diga assim: agora você é um tanque de guerra. Não valia nada, mas o sangue de Jesus te deu valor. Você não valia nada, mas o sangue de Jesus te comprou. Você pode agradecer, você pode adorar a Jesus por isso. Pode se parecer até nojento, mas Jonas se tornou o vomito do peixe. Quem começou como profeta agora é um vomito. E a gente só vomita. Vamos pensar no vomito agora. Não vomita, por favor. O vomito te alivia. Então o peixe foi aliviado, mas Jonas não. Ele vai liberar, ele vai soltar Jonas numa praia. Sabe que Deus estava conversando com o peixe? Deus estava dizendo: ô peixe, libera ele, solta ele. Ele conversou comigo, se arrependeu, até orou. É Deus conversando com algumas situações sobre a tua vida. Libera ela, solta ela, dá paz para ela, dá segurança, dá tranquilidade. Por quê? Porque ela já se posicionou, ela já está orando, ela já se arrependeu. O coração já mudou, a mente já mudou. Deus está dando ordem para peixes aqui: libera, não prende mais não, solta, porque ela vai viver os propósitos, ela vai viver os sonhos, ela vai viver tudo aquilo que eu já determinei para a vida dela, para a vida dele. Diga para o seu irmão, diga: hoje o peixe te solta. Sabe o que acontece? Porque não é a primeira vez que Deus está falando com você. Alguém, é tão legal estar aqui, porque a gente vê o rosto de cara desentendido. Não é a primeira vez que Deus está falando com você a respeito disso. Não é a primeira vez que Deus está tratando com você a respeito de obediência. Não é a primeira vez. Puxa aí na sua memória, no seu PC. Não é a primeira vez que Deus está falando a respeito disso. Passa ano, entra ano, e Deus continua repetindo o que Ele já disse. Passa ano, entra ano, e Deus volta a falar, Deus volta a repetir o que Ele já disse. Por que Deus continua falando? Por que Deus continua falando? Porque a gente ainda não. Diga para o seu irmão: pode fazer cara feia, pode voltar querendo desviar, mas Ele vai continuar falando quantas vezes for, até você entender e obedecer. Sabe o que Jonas estava falando? Dessa vez eu vou, por favor, me livra desse peixe, me libera desse peixe, me solta, me libera dessa situação, porque dessa vez eu vou. No capítulo de número 3 de Jonas: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Só veio novamente pela segunda vez, porque ele não ouviu na primeira. Agora eu te faço uma pergunta: só existia Jonas como profeta nessa época? Só que não é por causa de Jonas. Não tem a ver com Jonas, tem a ver com Deus. E Deus é tão lindo. Pergunta por que Deus é lindo? Porque Ele insiste com você. Tem tanta gente melhor do que você, mas Ele insiste com você.
Tem tanta gente mais obediente que você, mas Ele insiste em você. Você pode levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor insiste. E a tua insistência é a certeza de que tu me amas. Se Jesus está insistindo é porque Ele te ama. E se Ele te ama, você precisa dar o melhor glória misturado com aleluia. Deus insiste. Mais ou menos assim, Dedé. Deus estava falando assim: Jonas, eu não quero outra pessoa, eu quero você. Eu não vou enviar outra pessoa, eu vou enviar você. Então aponta o dedo para o seu irmão e diga: não é outro, é você. Diga assim: ei, Jonas, vai ser liberado desse peixe ou não? Aí alguém está dizendo assim: Nentinha, eu estou esperando a promessa de Deus se cumprir. Deus está dizendo: eu estou esperando a sua também se cumprir. Porque a gente faz promessas para Deus, e quando a gente começa o ano tão empolgado, e a empolgação, ela não termina aquilo que você começou. O que termina o que você começou é responsabilidade. Quem é responsável começa e termina. Agora quem é empolgado, olha para o irmão do lado, diga: ei, não termina o que começa. Deus está dizendo para Jonas: é com você o mistério, é com você o negócio. Deus está te dando a segunda chance aqui nessa noite. Deus está falando de novo. Diga para o seu irmão: Deus está falando de novo. Porque tem gente que tem planos, tem projetos, mas Deus está dizendo: agora dessa vez você vai abrir mão dos seus planos e projetos para viver os meus. É tempo de você viver os projetos de Deus sobre a tua vida. Depois que o peixe libera, alguém fica manso. Quem era bruto fica manso. Quem era mal-humorado tem humor. Quem era mal-educado tem educadinho. Você vai ver, Jesus vai começar a liberar algumas pessoas do peixe, como vai vir mudado. Isso é o que aconteceu. Quando é liberado o peixe, o linguajar muda. Aonde é mesmo, Deus, que tu quer que eu vá? Eis-me aqui. Eu sou flecha. Não me importa a hora nem o lugar. A gente louva isso. Por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que você louva, né? Sonda-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser farol na vida de alguém. Eu quero ser flecha. Você pode ver, crente que se comporta assim, acabou de ser liberado o peixe. Vocês estão dando risada, mas é verdade. Quando tiver uma próxima convocação, é aonde, pastor? Conta comigo, pastor. Estou aqui, pastor. Eu vou. Diga assim: continua o mesmo lugar, a mesma mensagem e a mesma missão. Tem lugar que a gente não gosta de ir. Tem lugar que a gente fecha o nosso coração para ir. Essa era a sensação de Jonas. Ele não queria ir para Nínive. O coração dele não estava em Nínive. Porque Jonas achava que Nínive não era para ser uma cidade alcançada pelo amor de Deus. Você sabia que Jonas não queria ir para Nínive porque ele sabia que Deus poderia mudar os seus planos a respeito de Nínive? Aí tem gente que faz a oração de macumbeiro. Eu não vou orar para fulano ser liberto, porque se ele for liberto, ele vai ser melhor do que eu. Então, só na leste, aqui não tem não. Mas é verdade. Tem medo do potencial. Jonas tinha medo do potencial que havia em Nínive. Por isso ele vai descrever para Deus: Deus, é um povo de coração ruim, é um povo incrédulo, eles são matadores, eles não têm misericórdia. E eu sei que se eu for, o Senhor vai ter misericórdia, o Senhor vai salvar, o Senhor vai fazer, então eu não quero ir. Aí Deus está dizendo: mas você vai.
Mesmo não querendo, vai. Mas Senhor, a minha família me diz que eu sou crentinha louca. É lá dentro daquela família que Deus está dizendo, você vai. Porque eu quero salvar lá dentro. Eu quero libertar lá dentro. E é através de você. Aí eu não vou falar não, vai sim. Lembra do peixe. Toda vez que você tentar fugir da vontade de Deus, lembra do peixe? E não é um peixe pequeno não, é grande. Então a prova que vai vir não é pequena não, é grande. Diga pro seu irmão, vai achando que é uma prova pequenininha, viu? É uma prova grande, é tudo grande. Ele não queria que Deus desse gente, quem está vivendo uma segunda oportunidade não quer que alguém tenha a oportunidade. Como pode isso, Arnaldo? Como pode isso? Alguém que está vivendo a segunda chance, a segunda oportunidade, não quer que Nínive tenha a oportunidade de salvação. Isso tem, isso existe, diga, existe. E não é só na leste não, aqui também. Porque o amor de Jesus, ele inclui a todos. Olha no capítulo 3, no verso de número 10. E Deus viu as obras deles. Depois que Jonas vai pregar contra Nínive, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe farias e não fez. Porque quando Jonas chega até Nínive, ele vai pregar uma mensagem, não é uma mensagem coach não, elevando o seu ego, não, é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de transformação, de conversão. Só que o texto vai dizer que quando eles ouvem a mensagem, que é dura, Jonas está achando que vai morrer, vão matar. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza com a mensagem. O texto vai dizer que quando os homens de Nínive ouviram, eles creram em Deus. E olha o que eles vão fazer. Eles vão proclamar um jejum. E vão se vestir de panos de saco. Desde o maior até o menor. Esse é o único caso na Bíblia que você vai ver. Uma nação inteira jejuando até os animais. Até os animais o rei de Nínive colocou para jejuar. Eles começaram a se converter dos seus maus caminhos. Eles começaram a se converter das suas maldades. Eles começaram a se lançar e se arrepender, irmãos. E não há, Deus não rejeita um coração contrito, coração quebrantado. Aquele que se arrepende é digno de misericórdia. Diga, Jonas prega a mensagem. E a cidade... Diga, e a cidade toda é transformada pela dura mensagem que Jonas carregava. E Deus viu as obras deles que se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha e lhe faria e não fez. Oh, irmãos, agora você imagina uma nação inteira, uma cidade inteira, Gustavo, se convertendo a Jesus. Eu e você estaria fazendo o quê? Festa. Tirando selfie. Postando nas redes. Mas olha o que o Jonas vai sentir. Ai, é só o Jonas mesmo. Verso número 4. Capítulo de número 4. Quando ele viu que a nação se converteu. Que a nação estava voltada a Deus. Ele se desagradou extremamente e ficou irado. Na minha Bíblia diz que ele ficou ressentido. Ele ficou chateado. Ô, irmãos, ficar chateado com a salvação de alguém, isso não é gente não, isso não é crente não. Você ficar chateado porque Deus salvou. A gente tem que se alegrar, irmãos, pela salvação do Senhor. E a salvação do Senhor será apresentada à tua família, aos teus familiares, à tua vizinhança, o local que você estuda, o local que você trabalha. Eu profetizo que a salvação do Senhor irá, aleluia, alcançar.
vai ficar chateado. Aí ele pega a unção dele, porque a unção, ela não transforma, tá? A sua unção não salva ninguém, quem salva é o nome de Jesus. Aí ele vai ter que pegar a malinha da unção e vai ter que subir para o monte. Por que ele sobe para o monte? Jonas vai fazer questão de sair da cidade, porque ele ainda acha que Deus pode destruir a cidade. Meu Deus. Ele pega a malinha dele, o título dele, sobe para o monte, faz uma cabana e ali ele vai esperando. Diga assim, ele está esperando Deus destruir a cidade. Aí ele viu que nada aconteceu, ele vai fazer outra oração aí, ó, é a oração. Verso número 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Já mudou de ideia. Estando eu ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas vai pedir a própria morte para não assistir à salvação de Nínive. Está na Bíblia, gente. E tem crente assim, Ana. Enquanto eu estudava, Deus falava para mim: tem crente que prefere a morte em ver a vitória, em ver o outro se levantar, o outro ser salvo. Irmãos, eu não estou pregando para quem está fora, não. Estou pregando para quem está dentro. Ele pediu a morte, porque melhor me é morrer do que viver. Aí Deus está dizendo: é certo você ter esse ressentimento? Verso de número 5. Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente da cidade, que era um monte, e ali ele fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Diga assim: o que ele esperava não aconteceu, porque os planos dele não eram os planos de Deus. Você pode agradecer, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que alguém, do que os seus planos. Jonas sobe para o monte, faz uma cabana. Deus é tão bom que Deus vai fazer crescer uma aboboreira. Deus vai fazer crescer uma planta para trazer conforto, para trazer sombra para Jonas. Jonas está em cima do monte, Deus faz crescer uma planta, e essa planta vai dar sombra, vai dar descanso, vai dar abrigo, vai fazer com que ele fique confortável. Só que o texto vai dizer, o verso número 6: e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Deus não queria o profeta cansado. E Jonas se alegrou em extremo por causa, olha, ele ficou feliz por causa da planta. Porque tem gente que se alegra com coisas, que se apega a coisas, mas não se alegra em ver o homem e a mulher sendo salvo. Irmãos, eu passo em várias igrejas, e quando tem salvação de vidas no altar, a igreja não tem mais reação. Parece que eles não se alegram mais com a salvação. Parece que isso para eles já não é mais alegria. Se a palavra não mover o reteté que eles tanto dizem, não foi bem pregado. Mas se a palavra mover salvação, eles não se alegram. Mas o texto vai dizer: não vos alegreis porque vocês têm o que comer, e o que beber, e o que vestir, mas vos alegrai-vos todos os dias porque vocês têm a salvação. Se alegrai-vos porque vocês são salvos em Cristo Jesus. Você pode se alegrar porque você tem a salvação. O seu dinheiro não compra a salvação, não. O seu status não compra a salvação. A salvação quem dá é Jesus. E pela misericórdia dele, ele olhou para você e disse: estou te dando vestes de salvação. Por que muitos crentes não acreditam que a sua família, sua própria família pode ser salva? Porque ele não acredita nem na sua própria salvação. Irmãos, é real. Diga para o seu irmão: é real. Diga: e tem aqui também. Não é só na leste, não. Ele estava feliz com a planta. Aí Deus olhou para ele e disse: eu também converso com planta. Planta também me obedece, não é só peixe, não.
Verso de número 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte. Ei, não durou muito não. Porque você não foi para Nínive para descansar, você foi para pregar. Deus está dizendo, você acha que você vai para descansar? Não, eu te enviei com uma missão. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, que feriu a boboreira, e esta se secou. Aí Jonas vai ficar indignado. Porque tem gente que só louva a Deus quando ele dá. Quando ele tira, fica indignado porque tirou. Ele vai dizer, eu não acredito que o Senhor matou a pobre da planta. O que a planta fez para o Senhor? Ela é só uma planta. O Senhor secou, o Senhor deixou ela secar, ela morreu. Aí Deus olha para Jonas e diz, não entendeu a lição. Você está todo ressentido, magoadinho, porque eu matei uma planta. E você quer que o desejo do teu coração é que eu mate 120 mil homens. Você tem dó de uma planta, mas não tem dó e misericórdia de 120 mil homens. Ô irmão, que Deus nos livre. Pergunta do quê? Do coração de Jonas. Ele ficou triste pela morte da planta, mas ele não se entristeceu se Deus matasse os 120 mil homens fora, crianças e animais. Oh, irmãos, que isso? A salvação de alguém é muito preciosa. O verme come a planta, a sombra acaba, mata a plantinha de Jonas. E ele tem dó da planta, mas não tem dó dos 120 mil homens. Porque tem gente que chora por planta, mas não chora por vidas. Tem gente que chora por coisas, mas não chora por vidas. Tem gente que se alegra por objetos, mas não se alegra pela salvação de vidas. Isso é bíblico. Lá em Gadara, quando Jesus vai libertar aquele homem, o gadareno, que tinha 6.000, a legião de demônios, tinha demônio em tudo que é lugar na vida daquele homem. Quando Jesus liberta aquele homem lá em Gadara, ninguém vai agradecer porque Jesus libertou. Pelo contrário, Daniel, as pessoas vão chegar até Jesus e dizer, olha o transtorno que o Senhor fez aqui. O Senhor fez a gente perder uma manada de porcos. O Senhor fez a gente perder os porcos. Mas o que é mais importante, os porcos ou a salvação, a libertação daquele homem? Nós precisamos voltar ao genuíno evangelho que salva e alcança pessoas. Enquanto você está preocupado com coisas, Deus se preocupa com a salvação da tua família, com a salvação da tua, aleluia, casa. Diga para o seu irmão, está na hora de você abrir mão de coisas e amar mais as pessoas. Está na hora de você orar parar de orar por coisas e orar para Deus salvar pessoas. Olha para o seu irmão, faz cara de cobrança. Diga para ele assim, essa não é a primeira vez que ele está falando. Diga para ele, se você não fizer e obedecer, ele vai continuar falando. Se você andar na contramão, desobedecer à vontade dele, ele vai continuar falando. Diga para o seu irmão, ele vai continuar falando, ele vai continuar falando, ele vai continuar falando, ele vai continuar. Aí você vai dizer, eu já sei, e por que não faz? Diga para o seu irmão, não recuse, atende, faça o que Deus está te pedindo. Diga assim, se não, ele vai pedir outra vez. Só que eu preguei para alguém que ouviu pela primeira vez e obedeceu. Quem ouve e obedece pela primeira vez, não passa pelo peixe. Mas quem ouve e se faz desentendido, vai passar pelo peixe. E que Deus tenha misericórdia de nós como teve de Jonas. Saia deste culto refletindo, irmãos. Nós como igreja estamos mais amando as coisas que existem na igreja do que as almas que estão sendo salvas. Nós estamos mais preocupados em ter o melhor dentro da igreja do que ter vidas libertas.
É errado? Não. Mas a igreja não está para isso. A igreja está para proclamar o evangelho da salvação. Pega esse irmão, levanta ele do banco. Diga, muda a sua cara. Porque a sua cara denuncia que você ainda está no peixe. Diga para ele assim: eu creio que a sua família será salva. Porém depende mais de você do que de Deus. Deus já falou. Agora não espere Ele falar mais uma vez. Haja, faça, pregue, vai, porque Deus é contigo. E aonde você entrar, a salvação será proclamada. A salvação será proclamada. Deus faz um